Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar daqueles assuntos que nos interessam, que é novidades, melhorias do ponto de vista da Digi, cá no nosso mercado em Portugal, que para além das análises que nós vamos fazendo ao estado aqui da situação, eu gosto também de analisar quando aparecem novidades e acima de tudo gosto de as passar porque há muita gente que ou já esteve na Digi e acabou por si por alguma má experiência, ou ainda não foi para a Digi porque está à espera do serviço amadurecer, que já tive a oportunidade de me confrontar com pessoas a dar essa opinião de forma regular. Estou à espera que a Digi amadureça o serviço e depois aí sim eu vou e tal. E a rede móvel é aquela que neste momento neste caso, aquela para a qual eu hoje vou debruçar alguma da minha atenção, precisamente porque, de repente, para Portugal inteiro, o único serviço que está disponível da Digi é, neste caso, o serviço móvel, o serviço fixo, bem como os outros serviços associados, estão ainda muito limitados do ponto de vista das zonas, já falámos sobre isto várias vezes, portanto é preciso haver instalação nas zonas e tal, portanto não é estalar os dedos e amanhã Portugal inteiro tem, neste caso, internet fixa da Digi e os restantes serviços daí associados, mas a questão do serviço móvel é uma questão muito mais abrangente e, portanto, é aquela onde eu estou a falar, se calhar, para mais ex-clientes, futuros clientes e clientes atuais que têm interesse em ver também o serviço melhorado. Portanto, o que é que eu hoje vou aqui falar, meus amigos? Antes de começar, deixem-me só pedir-vos, carreguem no botão do like, não custa nada e ajuda também sempre aqui a divulgar os nossos conteúdos, está bem? Bom, vamos falar sobre algo que eu tenho gostado de acompanhar na análise do Ricardo José Saraiva, através do seu LinkedIn, que eu vou desde já recomendar que vocês passem. Portanto, é Ricardo José Saraiva no LinkedIn, vocês encontram logo, está lá extensíssimas publicações que ele vai fazendo nas análises, seja as análises técnicas, seja até a parte mais da exploração que ele vai fazendo, vai aqui, vai ali, faz depois um resumo a falar um bocadinho sobre o que é que ele acompanhou. E vou também utilizar aqui um post que eu descobri no Zwami, feito por um utilizador chamado Shock, que condensa muito desta questão. Bom, qual é a questão, acima de tudo, sem perder mais tempo? Estamos a falar das redes móveis no ponto de vista indoor. O que é que isto significa dentro de estruturas? Já falámos sobre isto no passado, sobre a questão do metro de Lisboa. Eu aqui, na série, avancei dois casos concretos que me afetavam a mim particularmente. Um era no Fórum Almada e outro era no Ubo, na Amadora. Portanto, dois centros comerciais que têm uma forte utilização por milhares e milhares de pessoas quase diariamente e onde há também essa questão que há muitos trabalhadores nesses mesmos locais e que, portanto, viam a sua atividade prejudicada, não é? Porque eu vou-vos dar exemplos concretos do quão mau isto pode ser. Se tu trabalhas, por exemplo, vamos imaginar, seja no Fórum Almada, seja na altura no Ubo. O Ubo é um bocadinho diferente porque o Ubo, na zona do centro comercial propriamente dito, como aquilo é meio aberto, a gente tinha sempre mais ou menos sinal. O problema era nos parques, cá em baixo. E a Digi tinha um problema que era quando perdias a rede, depois ela não recuperava automaticamente, tinhas que andar a modo avião e não sei o quê, e depois se não estivesse atento ao telefone, acabavas por já estar fora do parque, já estavas cá à superfície, há meia hora ainda não tinhas recuperado a rede, isso entretanto melhorou, mas pronto, esse era um dos problemas. No Fórum Almada havia rede, mas o problema era, estavas a fazer uma chamada, estava constantemente a cair, depois ligava, caía a outra pessoa se também fosse Digi, era um problema, porquê? Porque os centros comerciais, nós falámos sobre isto aqui na série, são compostos ou são produzidos, construídos, melhor dizendo, paredes de betão, muita coisa de metal, muita coisa que corta o sinal, e o sinal que nós tínhamos era das redes, das antenas que estavam cá fora, e portanto era muito fácil que o serviço caísse e portanto que a experiência fosse péssima nesse sentido. Portanto, neste caso eu estava-vos a dar, por exemplo, os exemplos de quão mau isto pode ser para um utilizador Digi. Por exemplo, pagamentos com MBWay. Se tu não tens dados móveis em condições, vais ter problemas a abrir o MBWay e isso vai fazer com que não consigas, por exemplo, realizar os teus pagamentos e vais ter que ir ao cartão ou vais ter que ir não sei o quê. Porquê? Parece uma banalidade hoje em dia a gente dizer assim, mas estás a ser parvo, tiras o cartão e pagas. Pois, mas hoje em dia há malta que sai de casa e ainda leva a carteira, não precisa, não há necessidade. Não é? E portanto isto é chato numa zona puramente comercial. Imaginar, por exemplo, as pessoas que trabalham lá durante o dia inteiro com falhas das chamadas, etc. Portanto, nem sempre tu vais querer conectar um Wi-Fi público para teres acesso às tuas coisas. Portanto,
é sempre um constrangimento muito grande e eu avancei com estas duas questões que me afetavam a mim diretamente. Existiam outras situações, falámos na questão do metro de Lisboa, que já está parcialmente resolvida, está para breve a resolução final, e tínhamos também algumas outras zonas. Aqui neste post que eu vos vou mostrar do Zwami, vocês vão conseguir olhar um bocadinho mais para a panóplia de lugares. Logicamente que isto vos vai interessar, dependendo das zonas onde vocês estão, vocês vão olhar aqui. O que é interessante aqui, o que eu acho que é importante para análise, é vocês perceberem que mesmo, ou seja, comparativamente entre a Digi e as outras, há zonas onde a Digi está melhor. Apesar de que isto não deve ser levado como sendo lei, o que está aqui é um trabalho que foi feito nas melhores condições possíveis, logicamente, mas pode conter erros e, portanto, não estou a dizer o contrário, mas o facto de vocês aqui compreenderem, por exemplo, estes xzinhos com 1 diz que a cobertura é total ou parcial do exterior, ou seja, não significa que não tem rede, significa que não tem a rede indoor. Estão a ser, neste caso, como é que eu poderia dizer? Então está a haver cobertura do exterior, um bocadinho à semelhança daquilo que eu estava a dizer lá do Fórum Almada, que havia uma rede longe, mas que aquilo estava mais ou menos a ser. Não é igual a vocês terem uma rede interna. Ter uma rede interna, obviamente, que vos vai permitir ter uma solução muito mais capaz, seja em termos de velocidade, seja em termos de estabilidade final. Vocês têm aqui imensos sítios, eu não vos vou estar a falar um a um, mas, por exemplo, aqui na zona que eu tive a oportunidade de vos dizer, tem, por exemplo, aqui a questão do Almada Fórum, que foi uma das mais recentes adições, mesmo com indoors, e depois tem aqui vários hospitais, por exemplo, o Ricardo José Saraiva também me tinha dado indicação dessa questão do Hospital São Francisco Xavier. Ele fez posts sobre o Vasco da Gama, sobre o Strada Outlet, sobre o Alegro Sintra. Portanto, eu falei-vos daqueles outros dois casos, apesar de que no meu caso concreto, no Fórum Almada, sim, através do Cell Map eu consegui descobrir a indoor e, portanto, está lá. No caso do Ubo, eu não consegui detectar nenhuma indoor, seja no parque de estacionamento, seja mesmo lá em cima. Portanto, não sei se foi através do meu telemóvel que não captou, ou se foi algum ajuste nas antenas que estão à superfície e que já existiam para ter melhor cobertura lá dentro. Eu não sei o que é que aconteceu. A realidade é que eu mesmo procurando no Cell Map não consigo encontrar nenhuma rede indoor no próprio Ubo, mas posso-vos garantir que estive lá e estive no parque subterrâneo e tinha rede. Portanto, alguma coisa ali melhorou. Se algum de vocês tiver informações, digam. Portanto, este post é muito interessante e vai sendo atualizado. A última atualização foi dia 2/6 e inclusive o utilizador aqui vai fazendo comparação, ou seja, vai utilizando o Cell Map, vai fazendo aqui, vai obviamente utilizando também muitos dos insights da comunidade, mas não é um trabalho que alguém diz que disse e mete aqui. Não, ele vai procurar a antena, vai ver se é verdade, vai confirmar. Portanto, o trabalho aqui é muito interessante. Em resumo disto tudo, o que é que eu vos quero dizer? Quero-vos dizer que esta questão das indoor é uma questão sensível. E é uma questão sensível porque grande parte do tempo nós passamos não é forçosamente nas ruas, nós estamos em estruturas, não é? Vamos a um edifício, vamos lá está, uma infraestrutura qualquer, andamos dentro das coisas. Dependendo dos sítios, as redes que estão cá fora são capazes de penetrar nessas infraestruturas. E por isso, normalmente, nós não vamos dar assim um interesse especial à questão das antenas indoors. A questão é, quando nós estamos dentro de infraestruturas mais robustas, como é os casos dos centros comerciais, tem aqueles parques subterrâneos, ou até mesmo com maior densidade do número de utilizadores lá dentro, isso acaba por ganhar maior importância o momento em que vocês começam a pensar, mas espera aí, a rede existe, eu não tenho aqui indicação no meu telefone que não tenho rede, mas isto não está a ter o comportamento que eu esperava que tivesse, que é conseguir ter dados móveis aceitáveis, conseguir fazer as minhas chamadas sem ter problemas, poder estar nas várias lojas sem que, ok, aqui no corredor consigo um bocadinho da rede, entretanto entrei ali dentro do supermercado e ali já não tenho a rede, principalmente se tiveres 2 ou 3 pessoas à tua volta da tua família, precisas ligar, olha, estou aqui, olha, estou ali, isto começa a ser muito chato. E eu percebo que na altura, quando a Digi lança os seus serviços, isto é todo um projeto megalómano só de pensar. Vocês percebem a quantidade gigantesca de estruturas destas que existem em Portugal, quantas neste caso, estruturas são precisas criar. Obviamente que as operadoras contam aqui com um fator importante, que é as empresas que trabalham neste tipo de soluções. Temos o caso da Cellnex, mas nós já lá vamos mais à frente. Ou seja, o que é relevante eu vos dizer aqui? No início, isto foi de facto um problema, porque as chamadas podiam ter
comportamentos muito maus para aquilo que era o nosso nível de habituação, ok? Para quem esteve na Vodafone, na NOS e na Mel durante anos, que já estavam mais ou menos adaptadas a ter rede em 99% dos sítios, como vem aqui neste mapa, existem algumas zonas onde a Digi tem a cobertura indoor dedicada e as outras não têm, mas isso nem sempre é a garantia de dizer que determinada operadora lá não tem cobertura. Pode não ter uma cobertura na qualidade de que outra que tem indoor tem, mas também não significa que estivesse como a Digi com a cobertura mesmo com imensos problemas. Mas existem ainda assim casos em que existe cobertura Digi numa determinada zona e não existe depois, por exemplo, cobertura das outras operadoras, ok? Portanto, das outras ou de alguma em particular. Portanto, isto não é dizer, não há nenhuma rede que seja 100%, é isso que eu vos quero dizer. E, portanto, isso tira um bocadinho da pressão que muitos dos utilizadores colocam em cima da Digi de que de hoje para amanhã têm que ter cobertura em todo lado e que é uma vergonha e que é não sei o quê, quando estamos a falar, se formos a comparar uma rede que tem 2, 3 anos, vamos falar ainda com um bocadinho mais de tempo atrás, portanto que os serviços iniciaram em novembro de 24, mas entretanto já havia ali uns preparativos e umas instalações, portanto estamos a pôr, calhar, 2 anos, 3 anos no máximo dos máximos, comparar isto com redes com décadas e que mesmo assim também têm problemas, e portanto isto é só para vos dar um bocadinho a conhecer isto. Agora, eu sei que, através deste vídeo, muitos de vocês vão dizer assim, bom, ok, Pedro, realmente, se eu sou da Margem Sul, por exemplo, ou se eu estou na Grande Lisboa, já notei melhorias nesses espaços que estás aí a falar, ok. Mas depois vão haver pessoas que vão dizer assim, ó Pedro, mas eu, por exemplo, estou noutra zona do país e aqui, sei lá, o pessoal vai-me falar do Palácio de Gelo, ou vai-me falar de alguns outros sítios em particular, e vão dizer assim, mas aqui eu não tenho Digi, a rede está mesmo péssima, não sei o quê. O que é que eu vos quero alertar para este facto? As redes indoor têm uma componente difícil de gerir quando tu és um novo entrante, que é assim. Nos centros comerciais, alguns deles optam por soluções neutras. Essas soluções neutras são, por exemplo, aquelas que, neste caso, a Cellnex desenvolve com as DAS. As DAS são basicamente infraestruturas. Vou simplificar isto e dizer assim. Eles colocam lá um conjunto de antenas que são alimentadas por fibra óptica e depois as operadoras chegam lá e dizem assim, bom, ok, tu tens aí o sistema montadinho e tal, que é aquele que é autorizado para a administração do centro, pronto, está aqui tudo. Ok, as operadoras depois vão falar com a Cellnex e dizem, ok, eu quero utilizar a sua infraestrutura para os meus clientes. Chegam lá, firmam um contratozinho, alugam. A outra vai e faz a mesma coisa. Ou seja, ao fim e ao cabo o que a Digi faz neste tipo de sítios é telefonar para a Cellnex e dizer, olha, vocês aí nessas infraestruturas que vocês têm, a vossa infraestrutura dentro do centro comercial que eu quero, ou centro comercial, ou outra coisa qualquer, sei lá, há hotéis, pronto, percebem? Portanto, dentro destas infraestruturas onde eu quero que os meus clientes tenham uma rede melhorada, eu quero então firmar um contrato com vocês. A Cellnex não tem grande interesse em estar a dizer que não. Ok? Portanto, a Cellnex simplesmente limita-se ao sei, ok, sim senhor, mais um cliente que eu tenho aqui, vamos firmar o contrato e a partir da amanhã, estou a ser obviamente simplista, mas a partir da vigência deste contrato, os utilizadores Digi têm também acesso aqui à nossa infraestrutura. Isto é uma forma. Agora, há outras formas. Por exemplo, há infraestruturas que não têm este tipo de soluções neutras, ok? Nestas zonas onde não há, ou nestes prédios, nestas infraestruturas que não têm estas zonas neutras, o que é que acontece? É preciso negociar com as administrações. E as administrações podem levantar diversos problemas, ok? Portanto, tu tens que chegar a quem gera o centro comercial e dizer, olá, eu sou a Digi e quero instalar aqui. Agora, o que é que acontece? Essa pessoa pode ter um enviesamento qualquer ideológico contra a Digi, essa pessoa pode ter um enviesamento qualquer, ou aí neste caso não é um enviesamento qualquer, já é um pancadão qualquer, vamos imaginar com a parte estética e portanto dizer assim, bom, mas eu não quero aqui mais antenas, que isto aqui bocado é o centro comercial das antenas, e mais buracos, mais obras, mais não sei quê, pronto, e então é preciso arranjar ali todo um projeto de estrutura, é preciso que esse projeto de estrutura seja assinado, neste caso aprovado, e depois então fazer o serviço. Porquê? Porque há centros comerciais que vão acabar, ou seja, cada operador é que vai lá fazer essas melhorias, vai lá instalar uma antena, não sei o quê. Pode ou não pode encontrar problemas. O que é que vos quer dizer é, não é só a Cellnex que faz este tipo de serviços, existem outras empresas que fazem este tipo de coisas e nem sempre essas empresas são tão interessadas assim em ser neutras, ok? Não sei se me faço entender, mas basicamente é isto que se passa. Portanto, não é só a Digi querer. Uma coisa é a Digi querer fazer, outra coisa é a Digi conseguir fazer. Porque aqui já não estamos a falar somente de
de querer fazer e ter pessoas para fazer, já depende de terceiros, sob o ponto de vista de conseguir que a administração aprove, e depois se a administração quiser até pode aprovar, mas é no tempo que a administração quiser, pode levantar os entraves que a administração quiser levantar, e depois... Sabem, se quiserem arrastar as coisas arrastam-se, ok? Pois há todo um conjunto de aproximações ideológicas entre várias infraestruturas. Há, por exemplo, uma questão relevante sobre... estavam-me a dar o exemplo, até foi em conversa, estavam-me a falar sobre os hospitais da CUF, que normalmente têm uma aproximação maior com a nós, e onde vocês lá vão conseguir encontrar algumas zonas onde se calhar a Digi vai ter muitas dificuldades em conseguir entrar. Será que os hospitais da CUF vão ter muito interesse do pé para a mão em permitir acesso a toda a sua infraestrutura para a Digi? Se calhar vão, se calhar não vão. Deixa a questão, não sabemos, mas estão a perceber, cada uma das cadeias, cada uma das infraestruturas, cada uma das pessoas pode ter o seu interesse. E nós sabemos que as incumbentes são muito fortes, têm tentáculos muito grandes. Ter uma má experiência com uma rede móvel da nova entrante é tudo aquilo que as incumbentes vão querer. Porquê? Porque quanto pior for a experiência desse utilizador, maior é a chance dele voltar para trás e assinar contrato com as incumbentes. Agora, em suma desta conversa toda que eu estou aqui a ter, o que é relevante? É relevante nós dizermos que a rede está a melhorar. De dia para dia a rede está a melhorar. Falámos sobre a questão dos codecs de áudio para melhorar a qualidade. Já falámos sobre a questão das mensagens da via tentativa de chamadas. Estamos agora a falar cada vez mais em melhorias nas redes internas, vamos dizer assim, das redes dedicadas que a Digi vai tendo. Portanto, isto é todo um processo que vai acontecendo. O que eu vos posso dizer é, enquanto utilizador da Digi, eu hoje sinto muito mais tranquilidade em ter o serviço da Digi do que tinha há se calhar um ano atrás. Porque se na altura fui muito crítico com vários problemas que a Digi teve, hoje em dia nós temos que assumir que a rede está de facto a amadurecer. Agora, isto não é dizer-vos assim, meus amigos, a partir da manhã podem todos migrar os telefones pessoais que vocês têm para dentro da rede da Digi, porque agora está tudo 5 estrelas. É mentira, se alguém vos disser isto, está a mentir. Até porque, mesmo se vocês fizerem esse teste aprofundado em todas as outras redes que têm décadas em Portugal, vocês vão encontrar problemas. Problemas vão existir sempre. Agora, é plausível dizer-vos, face às últimas vezes que eu analisei a rede da Digi, a rede está muito mais robusta, está muito melhor. Claro, vai ser diferente se tu estás, por exemplo, na zona da Grande Lisboa ou do Grande Porto. Eu fiz também vídeos a falar sobre a questão da cobertura no próprio GeoAnacom, onde vocês percebem que a maioria das melhorias e do reforço é tudo feito nos grandes focos populacionais. Isso é óbvio. Portanto, se tu estás no interior, se tu estás se calhar numa zona onde não tem uma densidade populacional assim tão grande, se calhar vai demorar muito mais tempo até que a Digi chegue, mas isso faz parte e fez parte, foi assim que aconteceu em grande parte das redes cá em Portugal, que se hoje em dia estão presentes em muito mais sítios e que se hoje em dia estão num nível muito melhor, também é fruto de décadas e décadas e décadas de investimento. Não vamos poder fazer essa pressão sobre a Digi, porque isso é ser só uma pessoa que não tem noção da realidade, ok? Porque há muita gente que faz isso, dizer, não, mas a Digi tem que ter os mínimos olímpicos, porque não sei o quê, para mim não serve. Normalmente essas é uma de duas pessoas, ou que não percebe nada de telecomunicações e acha que a gente hoje estala aos dedos e amanhã tem uma rede incrível em Portugal, que é mentira, ou então é só um daqueles bota abaixo que só tem o interesse de fazer com que as pessoas não fujam das incumbentes por alguma razão qualquer, que vocês poderão tentar compreender qual é, que eu não vou sequer perder esse tempo, está bem? Pronto, meus amigos, portanto este vídeo é um vídeo positivo. Eu vou deixar na descrição o link deste post do Zwami, que é para vocês terem a oportunidade de vez em quando vão lá dar uma miradela para ver se algum sítio aí ao pé da vossa casa já tem também aí essa melhoria das redes dedicadas, e vou também deixar o link do perfil do LinkedIn do Ricardo José Saraiva, que é o responsável por muitas das coisas que nós aqui vamos dizendo e das análises técnicas que nós aqui vamos fazendo, e também muito daquilo que o CellMap vai tendo também de atualizações, o Ricardo também ajuda sempre nisso. Todos nós ajudamos enquanto comunidade, basta teres o CellMap ligado no teu telefone enquanto vais fazer a tua viagem ou vais fazer aí a tua vida, e isso vai permitindo que, se for encontrada alguma nova antena, tu depois dás upload das antenas novas, e enquanto comunidade conseguimos ali que a ferramenta fique sempre
sempre o mais atualizado possível, para depois podermos também ter estas conclusões, perceber o que é novo, perceber o que é que foi melhorado, etc e tal. Ok, meus amigos? Portanto, fica aqui esta novidade. Diz-me nos comentários o que é que tu achaste sobre isto, se achas que está na altura de passar ou não os teus serviços para os serviços da Digi, se isto é uma mensagem de confiança que estavas à espera para dar o passo, ou se para ti ainda não é suficiente, pá, diz-me tudo nos comentários, que eu gosto sempre de ler as vossas opiniões. E já agora, se estiveres numa zona onde ainda não tens cobertura indoor, aí num centro comercial ou em alguma outra zona perto de ti, diz nos comentários, que é para a gente ir estudar a situação, perceber se há aí mais qualquer coisa por trás dessa demora, ou se é mesmo só a Digi ainda não chegou aí, ok? Um grande abraço e vemos no próximo Viciado Comenta.